Olá, graça e paz a todos. Estamos uma vez mais para celebrar Jesus por essa via online, no nosso Devocional Live. Espero que todos estejam bem com a graça de Deus, amém? Para mim é um privilégio ter você conosco, não é? Para ouvir a palavra de Deus. Espero que tenha tido uma boa semana na graça do Senhor, amém? Deus tem sido maravilhoso para conosco, tem cuidado de nós em todo o tempo. E por causa disso nós devemos sempre render graças ao Senhor, sempre, não é? Todos os dias. E eu estava pensando um pouquinho sobre Filipenses, a carta que o apóstolo Paulo escreveu na prisão, e é sobre ela que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar convosco, não é? Sobre a nossa cidadania. No entanto, há um versículo que é no capítulo 4, versículo 4, que diz: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo está a falar de alegria, não é? De estar feliz, não é? Com a graça de Deus, com a bondade de Deus em todo o tempo, apesar de ele estar numa circunstância não muito boa, pois estava preso quando escreveu essa carta, mas mesmo assim ele estava feliz com Jesus. E esse tem que ser o nosso anseio, tem que ser o nosso desejo, a nossa maneira de ser, estar sempre feliz com Jesus, amém? Antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor, eu gostaria de orar, né, para nós iniciarmos esse tempo, e com certeza Deus irá dirigir as nossas vidas segundo a sua vontade, amém? Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio e oportunidade que nos concede de estar na Tua presença nesse tempo, Senhor, tão difícil qual vivemos. Pai, o Senhor tem sido bom para nós em todo o tempo, Senhor, e nós te rendemos graça por isso. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, que o Teu Espírito Santo nos console, nos conforte e nos ajude, Senhor, neste tempo tão difícil, Senhor. Que nós possamos ver a Tua mão sanadora, a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Que nós possamos contemplar o Teu sobrenatural, Senhor, se movendo no nosso meio, Senhor. Pai Celestial, derrama das Tuas ricas bênçãos, Senhor, sobre a minha vida, da minha família, daqueles que me ouvem, Senhor, neste instante, Senhor, daqueles que irão assistir mais tarde, Senhor, que o Senhor possa tocar as suas vidas, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa nos encorajar, nos animar, nos fortalecer, ó Pai. Nós clamamos a Tua graça, Senhor, nós clamamos o Teu favor, Senhor, neste tempo tão difícil, Deus. Pai Celestial, se porventura alguém está com medo ou está aflito com alguma coisa, Senhor, nós entregamos já agora nas Tuas mãos, que o Senhor possa realizar um milagre, Senhor, na vida de alguém que precisa, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa trazer a alegria da Tua salvação, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus. Pai Celestial, que o Senhor dirija esse tempo, Senhor, fale conosco através da Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para nós é um privilégio, né, que você possa estar conosco, poder participar desse tempo. Amém. Possa adentrar no seu lar através da internet. Não deixe de compartilhar os nossos vídeos, nossas lives, porque o nosso foco, o nosso alvo é sempre compartilhar a mensagem da palavra de Deus. E com certeza Deus tem uma palavra para você, uma palavra de esperança, uma palavra de renovo, não é? Uma palavra de cura, uma palavra de libertação. E o nosso Deus, ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e o é eternamente. O nosso Deus não mudou, ele é o mesmo sempre. Então nós não podemos nos questionar por que disso, por que daquilo outro. Sabemos que os tempos são difíceis, os dias são maus. Mas a palavra do Senhor continua dizendo para nós continuarmos confiando no Senhor. Amém? Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa torre forte. Amém? Ele é o nosso consolo. Ele é a nossa redenção. Ele é a nossa salvação. Ele pode nos encorajar nesse tempo tão complicado, porque Ele é Deus. Amém? Ele continua sendo Deus. Está sentado num alto e sublime trono. Amém? Então continuamos a confiar no Senhor, continuamos a buscar a sua face, a sua presença, e Deus com certeza irá abençoar a minha vida, a sua vida, para a glória dEle. Aleluia. Vamos ler um texto que está em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vou ler aqui na revista
Aliás, não é revista Almeida Corrigida Fiel, é uma versão que eu gosto da Bíblia. Amém? E diz assim, capítulo 3, versículo 20 de Filipenses. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vou repetir. Capítulo 3, versículo 20 diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Como eu havia dito, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Filipenses, capítulo 3, 20, já lemos aqui. Amém? Capítulo 3, versículo 20 de Filipenses, eu gostaria de falar sobre a nossa cidadania. Amém? O meu objetivo aqui é contrastar, a cidadania terrena com a cidadania do céu, no intuito de ver quais são os benefícios que nós temos com esta cidadania. É muito bom nós refletirmos sobre isso. Antes de eu entrar no assunto aqui, essa mensagem, na verdade, eu tinha ouvido um pastor compartilhar isso há uns 5, 6 anos atrás. E foi algo que me tocou o coração, porque ela é muito interessante, não é? A maneira como foi exposta. E eu tirei algumas notas e fui estudando, meditando sobre o assunto. E eu gostei muito de refletir sobre o assunto. Como nós falamos, entramos aqui no contexto, essa epístola ela é conhecida como a Carta da Alegria, não é? Pois foi escrita por Paulo quando estava preso, né? Nós podemos encontrar isso no versículo 4 do capítulo 1, também no versículo 8, aliás, versículo 18, 25, 26, capítulo 2, versículo 2, e o capítulo 3, 1, e o 4, 1, e o 4 e 10. Nós encontramos, então, falar acerca da prisão do apóstolo Paulo. O texto ao qual nós lemos é de grande importância, na verdade, não é? Para entendermos o pano de fundo ao qual Paulo tem por detrás da carta. Por 2 vezes na epístola da igreja filipense, capítulo 1, versículo 27 e o capítulo 3, versículo 20, falam sobre cidadania. Um vocábulo que certamente teria uma atração muito especial para essa igreja, para os leitores originais dessa epístola. A intenção do apóstolo aqui é comparar a cidadania com a celestial, o que na verdade nada pode se comparar. É muito complicado você querer comparar como vivemos aqui, como é a nossa cidadania terrena com a cidadania do céu. É muito complicado, não é? Mas, entretanto, nós adquirimos a cidadania de um determinado país. Vamos pensar aqui. Como eu posso adquirir a cidadania de um país? Em primeiro lugar, eu estou aqui na Inglaterra, mas eu adquiri uma cidadania, não é? Eu tenho a cidadania portuguesa. Eu consegui a cidadania portuguesa. Há 3 formas de nós conseguirmos a cidadania, não é? Vamos olhar para Portugal, da onde eu tenho a minha nacionalidade portuguesa hoje, não é? Primeira coisa, a pessoa precisa nascer lá. Se nasce em Portugal, é um português. Se nasce aqui no Reino Unido, é um britânico. Se nasce no Brasil, é um brasileiro. Se nasce nos Estados Unidos, americano. Ou seja, nasceu, então tem a cidadania automática. Outra coisa é casando-se com alguém ou uma pessoa de lá. Por exemplo, eu sou brasileiro, mas caso com alguém em Portugal ou nos Estados Unidos. É uma suposição, né? Já sou casado. Enfim, ou uma britânica, não é? A pessoa adquire a cidadania daquele país por matrimônio, por casamento. E terceiro lugar, a pessoa só consegue morrer e nascer lá novamente, não é? Eu nasci no Brasil, mas eu morro no Brasil e nasço aqui na Inglaterra, então agora sou um britânico. Essa terceira hipótese é praticamente nula, é impossível. Então, isso e nós estamos olhando no contexto da cidadania terrena, não é? É muito complicado nós
nós olhando para a perspectiva terrena, nós entendemos que as coisas funcionam dessa forma. À vista disso, vamos dar uma olhada, né, com cuidado sobre esse assunto e quais implicações, né, isso tem para nós, para as nossas vidas hoje. Amém? Em primeiro lugar, vamos olhar sobre a cidadania ao qual Paulo estava falando. Paulo estava falando de uma cidadania de um determinado lugar. E essa cidadania era a cidadania filipense. Como nós vemos, há um pano de fundo, há uma história. O apóstolo Paulo ele estava falando para alguém que vivia na cidade de Filipos, a igreja filipense. Então, havia uma cidadania filipense. Não é? A cidade de Filipos ela estava, para nossa contextualização, situada na Macedônia, não é? No norte da Grécia, no norte da Grécia hoje. Não é? Filipe II da Macedônia renomeou a cidade com seu próprio nome. Ele era pai de nada mais do que Alexandre o Grande, o mais célebre conquistador, né, do mundo antigo. Quem não conhece Alexandre o Grande, né? Quem estuda história sabe quem foi Alexandre o Grande, que em sua juventude ele teve como professor somente o filósofo Aristóteles. Então era um homem que tinha um conhecimento extraordinário. Aristóteles também era macedônio, de Estágira, que fora aluno de Platão. Ou seja, há um histórico de pessoas intelectuais, filósofos daquela época, não é? Por detrás da cidade de Filipos, e até mesmo de pessoas tão importantes como Filipe II, Alexandre o Grande, e nós vemos então esse pano de fundo. Por causa disto, a filosofia também era um motivo de orgulho, não é? Para os filipenses. Eles tinham muito orgulho do conhecimento, né? Porque era uma região que tinha uma cultura elevada, podemos assim dizer, por causa dos estudos, né? Tinha um nível intelectual muito alto, não é? Para além disso, a cidade de Filipos, ela gozou de inúmeros benefícios, não é? A vitória do imperador Otaviano, isso é só um pouquinho de história para nós entendermos o porquê que Paulo falou dessa cidadania. Então, nós estamos falando aqui da vitória do imperador Otaviano na Batalha do Ácio, não é? Sobre as forças conjuntas de Marco Antônio e Cleópatra. Assim sendo, Otaviano deu à cidade seu notável título, que nós podemos observar nos livros históricos, Colônia Júlia Augusta Filipenses, em homenagem à sua filha. De todos os privilégios conferidos por esse título, a possessão do ius italicum, ou seja, o direito itálico, era o mais valioso. Ou seja, ser um cidadão de Filipos, né? Cidadão romano, na verdade. Era alguém que tinha o status de cidadão romano. Significava que os colonos poderiam gozar dos mesmos direitos de propriedade como aqueles que viviam em Roma, na Itália, né? Eram cidadãos romanos. Então, os filipenses tinham muito do que se orgulhar, não só pela sua cidade em si, mas também pela cultura, pela eloquência, pela oratória, pela filosofia, pela cidadania romana do qual eles tinham, né? Então, a melhor tradução de Filipenses capítulo 3, versículo 20 para a cidadania seria colônia, pois vem da palavra grega politeuma, não é? Que significa, aliás, que deriva do substantivo politeia, que dá origem à nossa palavra chamada política. Amém? Pode-se dizer então que somos uma colônia do céu. Somos uma colônia de céu. O próprio Jesus disse que nós somos seus embaixadores, somos representantes de Deus, né? No meio dessa colônia do céu ao qual nós estamos inseridos. Nós podemos ver aqui então o motivo de orgulho cívico dos filipenses. O nome da cidade, a filosofia grega e a cidadania romana eram os privilégios que esta cidade desfrutava. E Paulo foi puxar por esses assuntos que era do conhecimento geral da igreja filipense, do povo que ali habitavam. Então ele foi buscar algo que eles estavam familiarizados, podemos assim dizer. E vamos falar um pouquinho agora sobre a cidadania de Paulo. Paulo, ele é o autor da carta, não é? Ele se converteu no caminho de Damasco. Nós podemos ver isso em Atos, capítulo 9, não é? A conversão de Paulo, quando perseguiu os cristãos. Teve um encontro com Jesus, ficando cego ao ver a luz que brilhava e falava com ele. Logo após isso tudo acontecer, Ananias recebeu uma visão do Senhor
para que fosse ter com o apóstolo Paulo na rua direita. Lá o apóstolo Paulo recobrou a visão, recebeu o chamado de Deus para pregar o evangelho. E mais adiante o apóstolo Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de irem à Ásia e a Bitínia. Paulo recebeu uma visão, um convite de um homem da Macedônia que lhe implorava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Nós encontramos isso em Atos capítulo 16, versículo 9. Ao interpretar esse apelo como uma convocação de Deus, ele e sua equipe, Silas, Timóteo e provavelmente Lucas, eles velejaram para Neápolis, o porto de Filipos, durante a segunda viagem missionária. Nós encontramos isso em Atos capítulo 16, versículo 12 a 40. Paulo e sua comitiva, eles conheceram alguém em especial, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiátira, e outras pessoas que adoravam junto ao rio. Capítulo 16 de Atos nós encontramos isso, essa história toda, para os irmãos saberem que a carta de Filipenses, ela está interligada com alguns capítulos de Atos, ao qual nós podemos ver como Paulo aterrissou, ou chegou até a cidade de Filipe. Como eu disse, eles conheceram Lídia, vendedora de púrpura, na cidade de Tiatira, e outras pessoas que adoravam junto ao rio, pois a cidade não tinha um número de judeus suficiente naquela época, 8, podemos ver pela Bíblia, para ter uma sinagoga. Era necessário 8 pessoas para se ter uma sinagoga. Então o apóstolo Paulo ele foi para junto ao rio orar juntamente com seus companheiros. Ali eles expulsaram o demônio, de uma escrava. Essa escrava dava muitos lucros para os seus senhores. E o apóstolo Paulo repreendeu o demônio que estava nela e ela foi liberta. Por causa disso, o apóstolo Paulo foi lançado na prisão e foram libertos por um terremoto. Paulo e Silas estavam cantando e um terremoto aconteceu e eles foram libertos. E ali houve uma grande conversão, que foi o do carcereiro e sua família, que também acabaram por se batizar mais tarde. Nós vemos essa história em Atos 16, capítulo Atos 16, 33, E os acontecimentos que aconteceram nessa cidade de Filipos, por intermédio de uma pessoa que nasceu de novo, que teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, e agora era o embaixador, era um cidadão não romano, mas era um cidadão dos céus. E ele então vai até a cidade de Filipos pregar o evangelho. Ali ele é preso. Então, nós encontramos aqui o que Paulo tem em mente quando ele começa a falar acerca da cidadania. É uma refutação ao orgulho filipense, por causa da sua cidadania romana que desfrutavam, Por isso o apóstolo Paulo, ele discorre acerca de muitos privilégios que possuía. Ele nasceu em Tarso da Cilícia, Atos 22, 3, ele começou a falar isso no capítulo 3 de Filipenses, nós lemos o capítulo todo, ele começa a contar a sua história. Vocês são bons? Vocês são cidadãos romanos? Vocês se acham os importantes? Porque têm uma cultura elevada, uma boa oratória, estão mergulhados de tanto conhecimento da filosofia, tiveram homens importantes como Filipe II e Alexandre o Grande. Vocês têm orgulho do que são, cidadãos romanos. Pois bem, eu nasci em Tarso da Cilícia. Sou romano também. Atos 22, 3. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Filipenses, capítulo 3, versículo 4. E vou mais. Eu sou da tribo de Benjamim. Sou hebreu de hebreus. Sou fariseu, perseguidor da igreja. Fui ensinado por Gamaliel, Atos capítulo 22, 3. Guardava toda a lei, Atos 26, 5. Era um cidadão romano, Atos 16, 37. E Atos 22, 25 e 27. Paulo falou assim, olha, eu também sou importante.
segundo a cidadania terrena, eu também tenho aqui os meus galões. Eu tenho a minha importância, eu tenho as minhas patentes. Contudo, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Vamos para o nosso texto. Repare naquilo que o apóstolo fala. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Em outra versão diz que ele considerou como refúgio para ganhar a Cristo, e isto para desfrutar não uma cidadania dessa terra, mas a cidadania do céu. A cidadania do céu. É importante sermos cidadãos deste mundo. Paulo era também. Mas é mais importante ainda nós sermos cidadãos dos céus, representantes do reino de Cristo, embaixadores do reino de Cristo. É isso que é mais importante do que tudo nesta vida. Não é a nossa cidadania terrena, não é o lugar onde nascemos. Podemos ter muito orgulho do nosso país, da nossa cultura, podemos ter muito orgulho da nossa comida, da nossa alimentação, da nossa bandeira, do nosso hino nacional. Podemos ter orgulho da nossa seleção de futebol, de basquetebol, do voleibol, seja lá o que for. Podemos ter orgulho do nosso exército, podemos ter orgulho de tudo aquilo que está à nossa volta no nosso país. Mas essas barreiras têm que ser quebradas perante a cidadania, que é muito mais importante que a cidadania do céu. Isto é mais importante do que qualquer barreira fronteiriça. Aleluia. A nossa cidadania. Como afirmamos no início, não é? Que para conseguir uma cidadania de algum país é necessário 3 coisas: nascer lá, casar-se com alguém de lá, morrer e nascer lá. Para ser um cidadão terreno, a última hipótese é descartada. Não tem como você morrer num país e nascer no outro. É impossível. Mas para o céu, para ser um cidadão dos céus, somente a última é válida. Você não pode nascer no céu. Você não pode nascer lá. Você não pode casar com ninguém lá do céu. Não pode casar com ninguém no céu. Mas a terceira, você pode morrer aqui e estar lá. Isso lembra capítulo 3 do Evangelho de João, sobre a história de Nicodemos e o novo nascimento. É necessário morrer para o pecado e nascer para Deus como uma nova criatura, pois aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós devemos viver como uma nova criatura, como verdadeiros cidadãos dos céus, como representante do Senhor nessa terra, marcando a diferença, empunhando a bandeira do Evangelho, empunhando a espada que é a palavra de Deus, vestido de toda a armadura de Deus, representando o reino dos céus nessa terra, com as armas que o Senhor nos deu, as armas espirituais que Deus nos deu, como nós encontramos em Efésios no capítulo de número 6. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. É necessário morrer para o pecado e nascer para Deus, para nós podermos ser um cidadão do céu. É impossível eu ser um cidadão do céu vivendo debaixo do pecado. É impossível. Não tem como. Aleluia. Assim como Jesus desafiou o jovem rico a vender tudo e segui-lo e deixar tudo para trás. Mateus 19. Jesus também convida-nos a morrer para os prazeres desta vida, morrer para as riquezas, morrer para os bens materiais, para a família, etc. Nós precisamos morrer
para tudo aquilo que desagrada a Deus e nos impede de ser um cidadão do céu. Aí sim, nós nascemos de novo, uma nova vida em Cristo, uma nova criatura. Aleluia. Para concluirmos, que lição aprendemos com esta carta, não é? Tudo aquilo que temos, somos nem de longe se compara com os privilégios de sermos um cidadão do céu. Por vezes somos tão patriotas com relação à nossa nacionalidade, cultura, não é? etc. Na verdade, assim como Paulo, tudo isso tem de ser comparado a refúgio por causa de Cristo. Pois Jesus, ele foi preparar lugar para nós. João capítulo 14, versículo 2. E a nossa cidade não está aqui, mas no céu. A nossa cidade não está aqui, mas ela está no céu. Glória a Deus. Que possamos exercer a nossa cidadania dos céus, sabendo que pela graça de Deus podemos gozar de tão grande privilégio. Somente através da graça de Deus nós podemos desfrutar deste grande privilégio de ser um cidadão do céu. Aleluia. Repare, irmãos, Paulo conhecia o erro, onde estava o erro dos filipenses. O orgulho que eles tinham de tudo que tinham, que eram, da sabedoria, do conhecimento, da sua história. E por causa disso eles estavam longe de Deus. Tanto que prenderam o apóstolo, açoitaram, não é? E Paulo disse, pera lá, eu também sou um cidadão romano. Eu também sou romano. Mas, para mim, tudo que eu sou não se compara com aquilo que Deus fez na minha vida. Eu era o principal dos pecadores. Eu era perseguidor da igreja. Mas a graça de Deus, a misericórdia do Senhor me alcançou. Quando eu estava no caminho de Damasco, uma luz brilhou. E uma voz falou comigo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo tinha isso vibrante no seu coração, na sua mente, quando ele começou a escrever esse capítulo de número 3 de Filipenses. Porque ele começa a puxar de todo o seu histórico, de tudo aquilo que ele era, ele poderia dizer, sou mesmo bom, não é? Se vocês querem uma pessoa que seja bom, eu sou bom, eu tenho isso tudo. Isso tudo eu sou, olha, eu sou hebreu de hebreus, eu puro sangue. Estudei aos pés de Gamaliel, eu tenho informação, eu tenho imensas informações. Eu nasci numa cidade em Tarso, no qual me dá o direito de cidadão romano. Eu também tenho isso tudo que vocês têm. Se vocês julgam isso tão importante. Mas o mais importante é ser cidadão do céu. O mais importante. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, irmãos em Cristo que me assistem nessa hora, esquece tudo que está à tua volta por um momento. E não pense que tudo que está à nossa volta é tão importante. Porque o mais importante para nós é o que está lá. É para onde nós vamos. Essa é a nossa esperança.
Eu gosto muito de João, capítulo 14, quando João escreve dizendo as palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O Senhor Jesus tem moradas no céu para nós. O Senhor Jesus foi preparar lugar para nós. Ele está à nossa espera. Eu às vezes começo a pensar na expectativa que o Senhor tem também de que nós estejamos na presença dEle. Da mesma forma, essa expectativa tem que queimar no meu coração, tem que arder, porque eu não fui feito para este mundo. Nós não somos para este mundo, nós somos para Deus, para louvor da sua glória. E é por isso que eu convido você a deixar tudo aquilo que está impedindo você de estar na presença de Deus, desfrutar da cidadania do céu, gozar da graça, gozar da favor, gozar da bondade de Deus, apesar das circunstâncias difíceis. Continuemos a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, porque é para lá que nós vamos, para essa pátria, a nossa cidade que está nos céus, e é dela que nós temos que ter orgulho, dessa cidadania. Eu sou um cidadão do céu, eu vou morar no céu. Se você quer saber as características de um cidadão dos céus, eu não vou pregar isso aqui porque era uma outra pregação. Leia o Salmo 15 em sua casa e veja as características de um cidadão que vai morar no céu. Se você se enquadra no Salmo 15, certamente você irá morar no céu, juntamente comigo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é fiel e digna, Senhor, de toda aceitação, e ela jamais retornará para Ti vazia, sem antes cumprir o propósito pelo qual o Senhor enviou. Pai Celestial, tudo que foi dito aqui, Senhor, não foi nada de mim mesmo, mas, Senhor, foi pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que me fez lembrar, Senhor, dessa mensagem, dessas notas, Senhor, que foi tomada há pelo menos uns 5, 6 anos atrás. O Senhor tocou no meu coração sobre esse assunto, Senhor. E graças a Deus o Senhor fez me lembrar hoje, Senhor, da importância de nós desfrutarmos da cidadania celestial. De sabermos, Senhor, que nós estamos a caminho de algo que nem sequer nos passa pela cabeça, a glória, Senhor, que lá está reservada para nós. Pai Celestial, ajuda que nós se enquadremos, que nós realmente vivamos, Senhor, como verdadeiros e genuínos cidadãos dos céus. Pelo nosso caráter, o nosso testemunho, a nossa maneira de viver, de estar, Senhor, nos conduzas segundo a Tua vontade, para louvor da Sua glória. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Espero que tenha sido abençoado com essa palavra. E como eu disse, não deixe de compartilhar, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e possa desfrutar das bênçãos de Deus e ser tocado pelo Espírito Santo. Abrir os teus olhos para algumas coisas que talvez te passe ao lado ou ainda não pensou sobre. É um assunto muito pertinente para a nossa reflexão. Então, não deixe de compartilhar nossa página no Facebook, no YouTube também. O nosso trabalho aqui nada mais é que pregar as boas novas da salvação, levar a mensagem da palavra de Deus. Esse é o foco, sabendo que Deus com certeza irá trabalhar nas nossas vidas, no nosso caráter, preparar-nos para a sua vinda, para o seu regresso, no nome de Jesus. Amém? No próximo sábado estaremos aqui por essa via online para celebrar Jesus no nosso culto, não é? Estaremos aqui juntamente com a família Santos, não é? O Saulo e a Luiz e a Lília e o Natan, e que Deus possa usá-los também desde Cardiff em Wales, não é? País de Gales, e com certeza Deus irá falar conosco. Amém? Você que quer participar conosco, mandar algum testemunho, fale conosco, nós podemos aqui
os irmãos podem gravar um testemunho, não é? Contar algo que Deus fez na sua vida e enviar para nós, tá bem? Envia para o meu e-mail, dcmoreira1981@gmail.com. Envie o seu vídeo, não é? Contando o testemunho daquilo que Deus fez ou está fazendo na sua vida. Envie seu vídeo contando aí, que não passe, né? Seja curto, uns 5 minutos no máximo, para que nós também possamos colocar aqui para os irmãos assistir algo que Deus fez na sua vida através deste tempo também. Nós precisamos ser edificados com as coisas que Deus está fazendo no meio dessa pandemia, no meio dessa situação a qual nós vivemos, no nome de Jesus. Eu acredito em milagres, eu acredito que Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida, e Deus vai continuar fazendo a sua obra, quer queiramos ou não. Amém? Então, que Deus ricamente vos abençoe. Tenha uma continuação de um bom fim de semana. E sábado cá estaremos para a glória de Deus. Antes disso, mando meu abraço a todos os irmãos em Cristo em Portugal. Que Deus abençoe os irmãos aí em Portugal, amigos, familiares, no Brasil também. Que Deus ricamente vos abençoe aí no Brasil. Que Deus ajude a minha nação, não é? Estados Unidos, amigos, irmãos em Cristo que nos assiste lá também. Um grande abraço. Amém? Aqui no Reino Unido, não é? Os irmãos, amigos espalhados aqui por Londres, Cambridge, não é? Swansea, Cardiff, pessoas que têm assistido, mandado mensagem, amigos também na Romênia, não é? Que Deus abençoe vossas vidas na Espanha, Luxemburgo, Itália, França, Suíça. Que Deus ricamente vos abençoe. Um grande abraço. Que nós desejamos com carinho, estamos orando por vós, pelas missões, lembramos Moçambique nas nossas orações, que está passando por uma fase muito difícil de perseguição, né, de muita morte lá no país de Moçambique. Que Deus ajude aquela nação, não deixamos de colocar isso nas nossas orações, para que Deus possa intervir e fazer uma obra naquele lugar também, no nome de Jesus. Então um grande abraço a todos e uma boa continuação de um resto de fim de semana, amém?